Faremos a exposição nessa noite dos versículos 22 até o versículo de número 30. Mateus, capítulo 12, versículos de número 22 até o versículo de número 30. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra a si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Senhor Deus, diante de ti, Senhor, ouvimos a tua palavra lida. Agora, Senhor, ansiamos por ouvi-la sendo proclamada. Por ouvir a tua voz através do teu ministro, Senhor. Usa-o e edifica-nos na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o falso testemunho e a mentira são uma chaga que corrói a justiça, a verdade e afeta as relações de um modo geral entre os seres humanos. Seus males são vastos e profundos, prejudicando não apenas a vítima direta, mas toda a estrutura social na qual estes indivíduos estão inseridos, quer seja numa casa, quer seja numa família, quer seja numa igreja, quer seja num escritório. Onde quer que esteja, a mentira e o falso testemunho afetará aquele lugar e a relação com todos. Ora, mas e por que isso? Porque subverte a realidade, apresentando uma visão distorcida ou falsa dos acontecimentos. No âmbito jurídico, irmãos, o falso testemunho pode levar à condenação de inocentes ou à absolvição de culpados, minando a confiança do sistema judicial e da capacidade da lei em garantir equidade. Testemunhos falsos podem atrasar processos, forçar novas investigações e gerar custos desnecessários, sobrecarregando assim o sistema de justiça de um estado, de um município, de uma nação, de uma igreja. Sem falar da agressão direta à honra e reputação do outro. As mentiras e o falso testemunho sujam e destroem pessoas, irmãos, arruinam a credibilidade, causando danos irreparáveis à imagem pública e privada dos indivíduos afetados. A injustiça de ser acusado falsamente, ter sua palavra desacreditada e ver sua vida virada de cabeça para baixo causa um profundo sofrimento na alma. Na alma, irmãos. E isso pode conduzir o afetado à ansiedade, à depressão, ao isolamento social e a um sentimento de impotência, de injustiça. Uma reputação manchada, irmãos, por falso testemunho, pode levar à perda de empregos
oportunidade de negócios, pode destruir vínculos afetivos, dos mais íntimos que possamos pensar. Vínculos conjugais, vínculos filiais, vínculos familiares com sérias consequências, não apenas emocionais e espirituais, mas até mesmo financeiras. Consequências devastadoras. No texto que nós acabamos de ler, irmãos, Mateus narra mais uma disputa de Jesus com os fariseus. E percebam que não é uma questão de que Jesus procurava por eles para confrontá-los. Jesus não procurava por embates. Não, irmãos, de modo nenhum. Na verdade, ele procurava evitar esse tipo de embate. No entanto, haviam ocasiões em que isso não era possível de ser evitado, como essa que nós acabamos de ler. Dessa vez, os fariseus não mais procuravam algo para ter do que acusar a Jesus. Dessa vez, eles simplesmente buscaram ouvir o que ele dizia e observar o que ele fazia para difamá-lo, para distorcer a sua pessoa, prejudicar a sua reputação, arruinar com o seu ministério. Ora, e como eles pretendiam fazer isso? Dizendo que os sinais que Jesus operava eram feitos por intermédio do diabo. Como nos relata Mateus, no texto que nós lemos agora, e nos voltamos a ler novamente os primeiros versículos. Vejam aí na Escritura. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Nós temos aqui, irmãos, mais uma vez um possesso que é colocado diante de Jesus para ser curado pelo Senhor. No entanto, diferentemente dos outros que até aqui foram mencionados, esse estava cego e mudo por ocasião do próprio demônio que lhe havia possuído o corpo. Isso nos leva, irmãos, a reiterar algo muito importante, pois muitos tendem a achar que problemas mentais, que problemas de surdez, que problemas de mudez ou de paraplegia são consequências de possessões demoníacas. E na realidade, irmãos, não o são. Essas coisas podem acometer qualquer ser humano e a causa nem sempre são demônios. Na maioria das vezes, irmãos, não o são. Porém, neste caso, especificamente, sim, era obra do diabo que havia possuído aquele homem. Assim, ao ver aquilo, ao ver a aflição daquele homem, demonstrando compaixão, o Senhor Jesus o cura, o Senhor Jesus o liberta daquele espírito opressor e que o havia deixado cego e também mudo. E notem, irmãos, que essa é uma característica bem notória acerca de Jesus e de seu ministério. Ele nunca apenas toca parte de uma pessoa ou resolve parcialmente as dificuldades de uma pessoa, ele trata como um todo. Essa libertação gloriosa provoca admiração e grande reflexão na multidão que o seguia, que viu tudo aquilo acontecer, de modo que eles começam a indagar uns aos outros e a perguntar uns aos outros: será que este é o filho de Davi? Numa alusão à promessa messiânica, às profecias acerca do Messias que viria da casa de Davi. Sendo assim, irmãos, vejam, a forma como este versículo está estruturado na sua língua original nos diz que não era uma pergunta cínica entre aqueles que presenciaram tudo que Jesus estava ali fazendo e tudo aquilo que Jesus estava ali dizendo e comprovando na prática ser verdade.
As pessoas estavam então começando a ter as suas mentes abertas, estavam começando a ver a luz brilhar sobre eles e a perceber a verdade que era notória a todos. E por isso passaram a se perguntar: será ele o Messias? Será ele o filho de Davi? Será que estamos diante do ungido do Senhor? Ora, irmãos, os profetas disseram que o Messias viria da linhagem de Davi e restauraria o reino davídico. De fato, o objetivo declarado de Mateus era mostrar que Jesus é o filho de Davi, prometido. Pelo menos nesta ocasião, aquela multidão que estava familiarizado com as profecias messiânicas foram levados a se questionar se essas profecias estavam se cumprindo agora diante de seus olhos, diante deles próprios ali na pessoa de Jesus. Daí terem indagado, irmãos, não é este o filho de Davi? Percebam então que a questão que passou a ser suscitada entre o povo incomodou os fariseus, que a tudo espreitavam o que Jesus fazia e falava. Ao perceber que o povo indagava uns aos outros e provavelmente indagavam com uma expressão de esperança, de alegria e de contentamento, eles começaram a ficar incomodados com aquilo, eles começaram a se preocupar com aquilo. E por isso, na tentativa de mudar o foco e desqualificá-lo, declaram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios, ou principal dos demônios. Ora, irmãos, incapazes de tolerar qualquer sugestão de simpatia para com Jesus, eles explodem com uma acusação de que o milagre havia sido realizado pelo poder do diabo. Nós temos aqui a primeira falsa acusação proferida contra o Senhor Jesus pelos fariseus. Vejam que enquanto o povo se perguntava se ele era o filho de Davi, os fariseus estavam predispostos a negar isso, dizendo que, na verdade, ele era um filho do diabo e não de Davi. Que os sinais e prodígios que ele realizava em nome de Beelzebu, o maioral dos demônios, e não do Deus vivo. E percebam, irmão, que, diferentemente dos liberais modernos e pós-modernos, os fariseus não questionaram a realidade de sua cura milagrosa, daquele homem que estava possesso por demônios e sem falar e sem enxergar. Eles não contestam isso. Até mesmo porque não havia como contestar, os fatos falavam por si, e os fariseus reconheciam que Jesus havia realizado um milagre real, verídico, perante todos, irmãos. Mas vejam que, embora os estudiosos liberais modernos tendam a ser gentis com Jesus, frequentemente o descrevendo como o maior mestre da moralidade, dos bons costumes, ou como um grande filósofo, o maior que já existiu, os fariseus eram tudo menos gentis. Conheceram o poder de Jesus, mas deram um falso testemunho acerca dele, atribuindo a fonte errada. Disseram que ele estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. E como nós já vimos anteriormente, era um dos nomes utilizados para Satanás. Atribuíram o poder de Jesus sobre os demônios ao maioral dos demônios. Pela manhã nós falávamos acerca do falso testemunho, da adulteração da verdade, da mentira, irmãos. E mais uma vez o Senhor nos fala hoje aqui acerca disso. Falso testemunho, mentira. O falso testemunho e a mentira são condenados por Deus em sua lei, irmãos. O 9º mandamento trata exatamente disso.
não terás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós cumprimos esse mandamento, irmãos, agindo de duas formas. Primeiro, preservando o nosso nome, nossa reputação, ordenando nossa vida, nossa conduta com integridade universal. Porque aquele que mente, ele prejudica o outro, mas ele prejudica também a si mesmo, porque ele perde credibilidade. Ele suja o seu próprio nome, joga na lama o seu caráter. Vejam quão terrível é esse pecado. Ora, mas talvez você pergunte como fazemos isso? O apóstolo Pedro nos ajuda a ver como podemos fazer isso quando escreve a sua primeira epístola, lá no capítulo 3, versículos 15 e 16. Ele diz que é santificando ao Senhor Deus os nossos corações, nossa mente, irmãos, o mais íntimo do nosso ser, nos colocando prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. E a responder sempre, irmãos, demonstrando a árvore a qual somos frutos, o Espírito, com mansidão, com domínio próprio, com temor, tendo sempre uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de nós, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que caluniam a nossa boa conduta em Cristo Jesus. Mas percebam que cumprir esse mandamento não é apenas zelar pelo nosso nome, irmãos. Zelar pelo nosso nome é um mandamento positivo desse mandamento negativo, mas não exclusivamente apenas isso, porque também olha para o nosso próximo. Logo, cumprimos esse mandamento, cuidando em preservar o bom nome e a honra dos outros, da mesma forma que procuramos zelar pelo bom nome nosso e a honra nossa. Nós cristãos, irmãos, não devemos ter um espírito mesquinho e egoísta, que se concentra apenas com os nossos próprios interesses e preocupações. Pois o que diz a Escritura sobre isso, irmãos? O que diz a Escritura sobre isso? Acerca daqueles que se preocupam apenas consigo mesmos e que colocam apenas os seus interesses em primeiro lugar, as suas paixões, os seus afetos? Abra sua Bíblia em Filipenses 2 e versículo de número 4. Filipenses 2 e versículo de número 4. Vejam aí o que diz o apóstolo Paulo acerca disso. Filipenses 2, versículo de número 4. Ora, Paulo diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se nós gostamos de ser honrados e de termos um nome honrado, deveríamos zelar também pelo nome do nosso próximo, não dando falso testemunho acerca deles, não mentindo acerca deles. Terrível coisa é, irmãos, um homem crente ser chamado de fofoqueiro, mentiroso, invejoso, e de ser chamado assim por não ter credibilidade no que diz, porque a sua vida é voltada a proferir mentiras, a desconfiar dos outros, nutrindo sordidamente em seu coração um mau pensamento sobre o seu próximo. E sejamos honestos, irmãos, pessoas que geralmente agem assim, atribuem ao outro aquilo que tem de pior em si mesmos. E por isso, e principalmente, o fazem por despeito, mágoa, ou pior ainda, inveja. Vejam, na Inglaterra do século XVII, em uma pequena, porém zelosa comunidade, onde a fé era a bússola
e a reputação de alguém, um tesouro inestimável, viveu o reverendo Thomas Brooks, um puritano. Um homem de profunda erudição, eloquência e, acima de tudo, uma piedade que resplandecia em cada sermão e em cada ato. Ele era um homem admirável, era um homem respeitado por sua congregação, um pilar da integridade em tempos de fervor religioso e escrutínio social. No entanto, irmãos, a virtude nem sempre é um escudo contra a malícia. Naquela época, como em todas as outras, o ciúme e a inveja podiam corroer até mesmo os laços mais fortes da comunidade. Uma sombra começou a se estender sobre o reverendo Brooks na forma de comentários e insinuações que se transformaram posteriormente em acusações veladas e, por fim, calúnias abertas. Tudo começou a partir de quê, irmãos? Pequenas fofocas, aparentemente inofensivas, e que diziam respeito à sua vida pessoal e suas interações com alguns dos membros da congregação. Essas histórias distorcidas e amplificadas pela malícia e maldade rapidamente se transformaram em alegações graves de conduta imprópria e até mesmo de hipocrisia. A antítese de tudo o que um puritano deveria ser naqueles dias. Fontes anônimas e mal intencionadas espalhavam boatos sobre dívidas secretas, acordos questionáveis e até mesmo ligações duvidosas com práticas que se desviavam da sã doutrina. Aquela comunidade, aquela igreja, antes unida em sua admiração por seu pastor, começou então a se dividir. Alguns permaneceram leais e crentes em sua retidão, defendendo-o fervorosamente. Outros, no entanto, influenciados pelo veneno da difamação, começaram a duvidar e em suas mentes, obscurecidas pela nuvem da suspeita, passaram a difamá-lo. Muitos, temendo a desaprovação social ou a mancha da sua associação, começaram então a se afastar dele e dos demais que o apoiavam. Outros foram embora da cidade, deixando o reverendo Brooks e todos os demais que o apoiavam num isolamento doloroso. Vejam bem, irmãos, a reputação de um homem construída ao longo de anos de serviço de piedade e devoção desmoronava sobre o peso da mentira, do falso testemunho, da calúnia, da especulação maliciosa, da fofoca e da porfia. Os seus sermões, antes recebidos com fervor, agora eram ouvidos com desconfiança por muitos. Alguns membros da igreja o evitavam na rua, enquanto outros, que antes o procuravam para serem aconselhados espiritualmente, agora o olhavam com os olhos cheios de julgamento. A dor de Brooks não era apenas a perda de sua posição ou a mancha em seu nome, mas a profunda angústia de ver seu trabalho para Deus sendo prejudicado. Sua mensagem de fé e retidão sendo desacreditada por falsidade. A calúnia atingiu o cerne de sua identidade. Não apenas como um homem, mas como servo de Deus. As noites daquele homem passaram a ser preenchidas com orações angustiadas e lágrimas, pedindo a Deus todos os dias que revelasse a verdade e restaurasse a sua honra. Ele tentou se defender, refutar as acusações, mas as calúnias eram difíceis de serem combatidas, porque não tinham uma fonte clara e se espalhavam como um vírus invisível e letal. As provas eram escassas e as acusações muitas vezes baseadas em achismos, interpretações errôneas dos fatos e principalmente dos seus atos.
O tribunal da opinião pública naqueles dias, irmãos, podia ser mais implacável do que qualquer tribunal dos nossos dias. No entanto, em meio àquela tempestade, a fé do reverendo Thomas Brooks permaneceu inabalável. Ele buscou o consolo que necessitava na palavra de Deus, meditando sobre as palavras de Cristo que advertiam a perseguição e a difamação, principalmente a bem-aventurança que segue em Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele se agarrava à crença de que Deus, em sua infinita sabedoria, conhecia a verdade e no devido tempo a revelaria. Ele sabia que Cristo conhecia a sua dor, pois ele mesmo sofreu com a mesma perseguição e sentiu a mesma angústia. Logo, era capaz de demonstrar compaixão e socorrê-lo. Com o passar dos meses, a verdade começou a emergir, alguns dos quais haviam espalhado a calúnia, impulsionados pela culpa e pela pressão de suas próprias consciências, um trabalho do Espírito Santo de Deus, irmãos, começaram a confessar os seus papéis na trama. Revelou-se que as acusações eram de fato fruto de inveja e ressentimento por parte de alguns indivíduos que se sentiram ofuscados pela influência e pelo respeito que Brooks desfrutava. A comunidade, então, aos poucos recomeçou e passou a perceber a falsidade das alegações. Lentamente, a reputação do reverendo Thomas Brooks começou a ser restaurada. Aqueles que o haviam evitado voltaram a procurar seu conselho e a ouvir seus sermões com a mesma reverência de antes. A igreja, que por um tempo esteve dividida, uniu-se novamente em torno do seu pastor. A experiência deixou cicatrizes, irmãos, mas serviu para fortalecer a fé de Brooks e a resiliência dos demais membros de sua igreja que lhe haviam sido confiados por Cristo Jesus. A história do reverendo Thomas Brooks ecoa as experiências de muitos outros puritanos que enfrentaram perseguições e difamações em nome de sua fé ou por causa de intrigas internas. E ela serve como um lembrete vívido da fragilidade da reputação humana e da resiliência da fé diante da adversidade e da importância da verdade em uma comunidade que valorizava a retidão acima de tudo. Ela ecoa também a experiência de Jesus em seu ministério terreno, onde constantemente tinha o bem que fazia contestado e distorcido, como nesse episódio que estamos expondo aqui do capítulo 12 e versículos 22 ao 30, onde mais uma vez o acusavam de realizar os sinais pelo poder do diabo. Então vejam, irmãos, nós já vimos os fariseus defendendo essa teoria anteriormente, lá no capítulo 9, versículo 34, onde ali eles expressam, após o incidente anterior, quando Jesus curou um homem endemoniado e mudo. Além disso, Jesus mostrou-se sabedor disso, que eles o estavam comparando a Belzebu, desde quando deu instruções aos apóstolos antes da sua missão teste. Sendo assim, quando essa acusação escandalosa surge novamente após a cura de um homem endemoniado, cego e mudo, Jesus decide então abordá-los e resolve comparar a briga em si, dizendo-lhes, vejam aí os versículos 26 e 27, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Novamente, como vimos no capítulo anterior, irmãos, Jesus sabia de algo que aparentemente lhe estava oculto, neste caso, o pensamento dos fariseus. Podemos apenas imaginar o espanto deles quando Jesus começou a abordar o que eles estavam pensando. A primeira afirmação de Jesus foi esta: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, irmãos, todos nós já ouvimos dizer coisas do tipo: unidos venceremos,
Juntos somos mais fortes. Se nos dividirmos, cairemos. De fato, irmãos, há uma certa verdade nesses ditos populares. É uma estratégia comum de líderes militares dividir seus inimigos para assim conquistá-los. Se um general consegue, de alguma forma, induzir seus inimigos a brigarem entre si, a sua batalha está praticamente 90% vencida. Jesus, então, menciona essa verdade, dizendo que os fariseus estavam sugerindo que o reino de Satanás estava internamente dividido. Uma teoria que não fazia sentido. Ora, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido em si mesmo. Como então o seu reino subsiste? Então, você consegue perceber aqui o que Jesus estava dizendo? Se o reino de Satanás estivesse tão dividido contra si mesmo, como eles pareciam imaginar, ele estava morto. No entanto, todos sabiam que Satanás estava vivo e bem ali naquele lugar. Não podemos, irmãos, ler esse texto e ignorar a realidade de Satanás, descrita aqui. No entanto, a ideia do diabo parece muito antiquada em nossos dias. E quase já não mais se fala a respeito. Muitas pessoas modernas se recusam a acreditar que Satanás exista, ou até mesmo que Satanás ainda continue agindo ou fazendo algo. Acham que a igreja ensina como fato uma visão do diabo que se originou com uma caricatura na Idade Média. Um sujeito engraçado, pequeno, com chifres, vestido uma roupa vermelha com uma capa, carregando um tridente ou um forcado. É verdade, irmãos, que essa imagem se originou na igreja, mas não porque a igreja pensasse que Satanás tinha essa aparência. A igreja medieval acreditava muito no diabo e entendia seu poder de se disfarçar de anjo de luz, coisa que muitos em nossos dias têm esquecido. Se a igreja tivesse autorizado retratos de Satanás que refletissem a visão real dele, eles poderiam ter retratado uma figura, ao invés de cômica ou aterrorizadora, mas como uma figura suave e atraente, que é o que de fato ele se mostra ser. Em vez disso, ele recebeu uma outra aparência. Ora, eles sabiam, irmãos, que o principal pecado do diabo era o orgulho. E tentaram tirar vantagem disso para mantê-lo afastado, zombando dele e fazendo-o parecer ridículo. Mas ninguém jamais acreditou que ele fosse realmente assim. Ele não é uma figura ridícula, mas um ser espiritual poderoso, com grande malícia para com Deus e com seu povo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Duas maneiras pelas quais o diabo tenta atingir o povo de Deus. A primeira e mais inteligente é nos convencendo de que ele não existe. Essa é a primeira estratégia. E a que ele mais gosta. Ora, por que ele quer nos convencer que ele não existe? Porque se ele conseguir fazer isso, não ficaremos em guarda, não vigiaremos contra os seus ataques. Ninguém resiste a algo que não acredita existir. Existe, irmãos? De modo algum. Em segundo lugar, ele tenta atingir o povo de Deus quando não nos consegue capturar dessa forma, nos deixando tão preocupados com ele que chegamos ao ponto de exaltá-lo ao mesmo nível de Deus, dando-lhe poder igual ao poder de Deus. E quando isso acontece, nós caímos no erro de ver o diabo em tudo que existe no mundo. Vai assistir um desenho animado, você vê o diabo. Vai assistir um filme, você vê o diabo. Se acontecer uma batida no trânsito, é o diabo. Se alguém está doente, é o diabo. Tudo é o diabo. Parece até que é o diabo que é o soberano sobre todo o universo.
Porque nada acontece sem a vontade dele. E tudo que acontece, acontece por culpa do diabo. Sproul conta que há vários anos um comitê de nomeação para o pastorado da sua igreja entrou em contato com ele para pedir o seu conselho sobre como entrevistar possíveis ministros. Eles ouviram histórias de candidatos e ministros que pareciam bons e diziam todas as coisas certas. Mas quando foram contratados, descobriram que não acreditavam em muito do que a Bíblia ensinava. Então, os membros desse comitê queriam saber quais perguntas precisavam fazer para descobrir as verdadeiras crenças do homem. E ele diz então que recomendou que a primeira pergunta fosse: qual é a sua visão sobre os anjos? Que pergunta inusitada. Qual é a sua visão sobre os anjos? Você pode aprender muito sobre a teologia de um homem, irmãos, pela forma como ele responde a essa pergunta. Hoje em dia parece que ninguém acredita em anjos, apesar do Novo Testamento falar mais sobre anjos do que sobre amor ou sobre o pecado. Portanto, se escolhermos desconsiderar os ensinamentos do Novo Testamento sobre anjos, podemos muito bem desconsiderar seus ensinamentos sobre amor e pecado. E de fato, irmãos, muitos pregadores populares fazem exatamente isso. Jogam todos os ensinamentos sobre anjos no lixo, incluindo o ensino sobre o principal dentre os anjos, o que caiu, Satanás e seus asseclas. Aqui, portanto, Jesus usou a linguagem de reinos para contrastar a falsa acusação que lhes fazia os fariseus. Ele falou aqui sobre o reino de Satanás, assim como falou frequentemente sobre o reino de Deus. E esse tema, irmão, surge de modo repetitivo nas Escrituras. Jesus se referiu repetidamente a Satanás como príncipe deste mundo. Nós vemos isso lá em João 12, versículo 31, João 14, versículo 30, João 16, versículo 11. Paulo se refere a ele como o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2. O príncipe das trevas deste século, Efésios capítulo 6 e versículo 12. Portanto, o que a Escritura nos mostra é que Satanás é um governante. Isso significa, então, que existem dois reinos com dois monarcas. No entanto, os reinos não são de forma alguma iguais. Eles não se equiparam, porque Satanás não é páreo para Deus. Mas há uma batalha intensa entre esses dois reinos. E não há terreno neutro entre essa guerra. De modo que ou os homens estão em um reino, ou os homens estão em outro reino. Se você não está no reino de Deus, consequentemente só existe um outro reino que você pode estar: o reino das trevas, o reino do maligno, o reino de Satanás. E é por isso então que Jesus prossegue e diz: se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam os vossos filhos? Percebam, irmãos, que aqui Jesus novamente usou uma situação hipotética num argumento lógico para ilustrar o seu ponto. Vamos supor, disse ele aos fariseus, que vocês estejam certos, que eu esteja expulsando demônios por Beelzebul. Por que então os vossos filhos os expulsam? Ora, irmãos, Jesus diz isso porque havia entre os judeus aqueles que realizavam exorcismos. Nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e versículo 13. Logo, o que Jesus estava apontando ali é que não fazia sentido aceitar que outros judeus expulsassem demônios legitimamente, mas quando se tratava dele, ele o fazia pelo poder de Satanás.
Então ele declara, mais uma vez, de modo lógico: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. E que aviso severo foi esse? Porque Jesus havia refutado o argumento deles de que expulsava demônios pelo poder de Satanás, portanto, ele o fazia pelo poder de Deus. E se eles estavam intentando contra ele dessa forma, era o reino de Satanás que possuía eles. Onde eles estavam e não no de Deus? Pois eram incapazes de reconhecer ou discernir as obras umas das outras. Lucas registra as palavras de Jesus dessa forma, lá no capítulo 11, versículo 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Vejam que o dedo de Deus que Jesus utiliza aqui na linguagem narrada por Lucas é uma metáfora para o Espírito Santo. É por isso que logo em seguida ele vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vamos tratar no próximo sermão. A questão é que a capacidade de Jesus de expulsar demônios com uma palavra foi uma demonstração sem precedentes do poder divino e uma evidência clara do reino de Deus que estava presente. Estava presente, irmãos. Como João Batista havia pregado e como Jesus constantemente proclamava. Às vezes eu vejo alguns irmãos nutrindo a ideia de que o reino de Deus ainda não começou. Outros dizendo que veio em sua plenitude e que não tem nada mais para acontecer. E, na verdade, a visão neotestamentária é que o reino de Deus foi inaugurado, tendo feito o seu advento com a entrada de Jesus no mundo, e que após isso ele foi elevado à direita do Pai e coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No entanto, o seu reino ainda não foi consumado. É por isso que ainda nutrimos uma esperança futura do retorno do Senhor Jesus Cristo. Quando, então, todas as coisas lhe serão entregues. Portanto, se temos essa confusão, talvez então seja compreensível que os fariseus pudessem estar enganados sobre o reino. E é por isso então que Jesus se desgasta, irmãos. É por isso então que Jesus dá ouvidos às palavras deles e os ensina acerca do que é correto. E os adverte severamente agora. Como se estivesse a dizer para eles: olha, chega! Que letargia é essa que vocês estão vivendo? Será que vocês não estão observando? Acordem! Prestem atenção! Vocês estão deixando de desfrutar do reino de Deus que chegou a todos vós? Estão perdendo isso. E não apenas isso, vocês estão se opondo a Ele, vocês estão se opondo a Deus, vocês estão se opondo ao Espírito de Deus, vocês estão se opondo ao Filho de Deus. O reino está aqui. A demonstração do meu poder, os sinais e prodígios que eu vim executando no meio de vocês têm comprovado isso. Não se façam de cegos. Não se façam de surdos. Nem profiram palavras torpes, injúrias, mentiras e falsas acusações. A partir disso, então, Jesus dá outra ilustração para ver se os faz enxergar. Vejam aí no versículo 29, ele diz: como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então roubar a casa? Ninguém entra na casa de um homem forte ou de um valente, eu não sei como está a sua versão, e diz: com licença, gostaria de
me apoderar da sua TV de 55 polegadas, do seu micro-ondas, das joias que você guarda ali no cofre, e, por gentileza, me dê também suas senhas de banco e os seus cartões. Não, irmãos. Eles não fazem isso. Primeiro, eles subjugam o dono da casa. Eles o contêm, para que este não possa revidar e proteger a sua casa e os seus bens. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era que o homem que estava sob controle demoníaco, cego e mudo, estivera sob possessão de um homem forte, que era Satanás. Mas Jesus havia amarrado Satanás e o saqueado. Do contrário, o que ele fez não poderia ter sido feito. Então vejam, irmãos, através de palavras e atos, Jesus está dizendo a ele que estava privando a Satanás daqueles valores que o mal considerava seus, e sobre os quais ele vive a exercer um sinistro controle. O Senhor estava expulsando os servos de Beelzebu, os demônios, e restaurando aquilo que, por meio da sua atuação, Satanás havia feito cativo: a alma e o corpo daquele homem. E Jesus estava fazendo tudo isso por quê? Por meio de sua encarnação, de sua vitória sobre o diabo no deserto da tentação, de suas palavras de autoridade pronunciadas contra os demônios, de todas as suas ações, ele começou a amarrar a Beelzebu. Processo este de restrição de poder que estava para ser reforçado pela vitória de Cristo sobre ele na cruz, na ressurreição, na sua ascensão e coroação. Ora, ele tem feito, está fazendo e fará através do poder e da autoridade que lhe pertence, não do próprio Beelzebu, mas do Espírito Santo. Sim, irmãos, o diabo está privado da alma e do corpo dos homens. E foi privado por Cristo, não só através das curas, mas através de um bem-sucedido programa missionário. Que primeiro alcançou os judeus, mas subsequentemente também todas as nações da terra. Não é essa precisamente a chave para se compreender Apocalipse 20, versículo 3? Nessa luta entre Cristo e Satanás, irmãos, uma coisa Jesus Cristo deixa claro para todos nós aqui, como deixou para eles naquele dia: neutralidade é impossível. Neutralidade é impossível. É por isso então que ele prossegue e diz no versículo 30, vejam aí: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Você já prestou atenção que é difícil ouvirmos descrentes dizerem: olha, eu sou contra Jesus? Geralmente o que eles dizem: olha, eu não acredito em Deus, Jesus, essas coisas. Não é assim? E eles tentam se justificar. Eles dizem: porque eu não sinto necessidade de crer num Deus. Porque eles acham que podem aceitá-lo ou deixá-lo a qualquer momento. Porque eles não creem que só há dois caminhos. Na verdade, eles acham que há vários caminhos. Eles não creem que há apenas uma verdade e o que não está de acordo com essa verdade, portanto, é mentira. Eles não creem nisso. Eles creem em múltiplas verdades.
em múltiplas realidades, que depende tão somente da subjetividade de cada ser. Mas Jesus disse que isso não é possível, irmãos. Jesus diz que qualquer um que não esteja ativamente com ele e, portanto, a favor dele, está verdadeiramente contra ele. Não há uma posição neutra quanto a isso. Não há neutralidade. E vejam o quão provocativo esse tipo de conversa é, irmãos. Quanto tempo mesmo durou o ministério terreno de Jesus? 3 anos. Quanto tempo vocês acham que duraria o seu ministério se ele encarnasse hoje, em nossos dias, em pleno século XXI? Vocês acham que com esse discurso ele sobreviveria 3 anos? Com esse tipo de palavra, dizendo: se vocês não creem em mim, pertencem ao reino de Satanás. E quem não me segue é meu inimigo. Quem não é por mim é contra mim. Porque só existe um caminho. E ele é esse caminho. Não há vários caminhos. Como não há vários deuses. Como não há outra forma de um homem ser salvo, senão ele, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Como ele seria chamado em nossos dias, irmãos? Até mesmo dentro das igrejas. Um homem que não tem diálogo, que é 8 ou 80, não tem o meio termo. Que ou estamos com ele ou contra ele, não há aí vamos lá, vem cá. Vamos negociar, veja bem. É por isso, irmãos, que a igreja passa por um momento difícil. Porque a evangelização em nossos dias tem sido branda demais, suscetível demais, permissiva demais, porque estão preocupados em serem politicamente corretos, convidando as pessoas para virem a Jesus, como se Jesus fosse uma espécie de analgésico, fosse uma espécie de Papai Noel, fosse uma espécie de Silvio Santos. Onde se perguntam se alguém gostaria de receber Jesus. Quantas denominações não estão a essa hora nos seus púlpitos com a musiquinha no fundo, dizendo: quem quer aceitar Jesus, esse maravilhoso, e pôr um fim em todos os seus problemas? Quase uma propaganda da Associações Tabajara. Acabaram-se os seus problemas. É só vir e aceitar o bom Jesus. Venha, saia de onde você está. Venha hoje pôr um fim à sua dor, ao seu sofrimento, às suas angústias. Jesus Cristo vai curar tudo isso, é igual Doril. Tomou, a dor sumiu. Mas quem disse que Deus convida pecadores, irmãos? Quem disse que o Senhor convida pessoas a virem a Ele, Jesus? A grande verdade é que Ele ordena. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17.
Vejam aí o que diz o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O que é que Jesus faz, irmãos? O que é que Deus faz? Ordena que todos se arrependam. Ele não pede, por favor, pode se arrepender. É dever de cada um de nós se submeter ao Senhor da glória. Reconhecer a sua majestade, o seu reino. Porque aqueles que se recusam a vir a Cristo pecam gravemente contra o Filho de Deus, e sendo ele Deus contra o próprio Deus. E quando se recusam a fazer isso, declaram estar em rebelião, irmãos, contra o Rei dos Reis. E se estão contra ele, estão fora do seu reino. E fora do seu reino, sabe o que lhes aguarda? O lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e todos os seus filhos. Um lugar onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Por isso, irmãos, é que o Senhor Jesus nos chama a atenção nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não há neutralidade. Ou você está no reino de Deus e teve a sua mente renovada por ação do Espírito Santo, ou permanece nos seus pecados no reino das trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar?